Exercício 1 do PET complementar 5. Vamos analisar a seguinte situação aqui, ó. A seguinte situação. Um ônibus movendo-se numa estrada e duas pessoas. Uma sentada dentro do ônibus, então aqui tem um ônibus movendo numa estrada. Temos uma menina sentadinha aqui no canto do ônibus e temos uma outra menina aqui na rua, observando esse ônibus em movimento, né? As duas meninas estão olhando essa lâmpada, né? Fixa aqui no ônibus. A menina A, que está sentadinha aqui, disse o seguinte: a lâmpada não se move em relação a mim, uma vez que a distância que nos separa permanece constante. Ou seja, ela disse o seguinte: a lâmpada para ela está em repouso, porque a posição não mudou. A menina B, que está aqui fora, olhando o ônibus passar, disse o seguinte: a lâmpada está em movimento, uma vez que ela está se afastando de mim. Ou seja, a posição da lâmpada em relação à menina B estava aumentando, estava variando, né? Quem que está certo? Olha, a pessoa A, a menina A, está errada e B está certa? A está certa e B está errada? Ambas estão erradas? Nenhuma das alternativas ou cada uma dentro do seu ponto de vista está certo? Vocês lembram do que eu falei para vocês? Que eu só posso dizer se um corpo está em movimento ou em repouso só se eu comparar com outro corpo, com outro referencial? Então, para essa menina que está fora aqui do ônibus, a lâmpada tem movimento sim. A distância entre eles está aumentando, né? Entre ela e a lâmpada está aumentando. E para a menina que está sentadinha aqui no cantinho do ônibus, a lâmpada está em repouso sim, porque a posição não está variando. Então, as duas estão certas dependendo do ponto de vista, né? Dependendo do referencial adotado. Agora, a número 2 é o seguinte, olha. Dois carros, A e B, percorrem uma estrada, A e B percorrem uma estrada deslocando-se no mesmo sentido e em linha reta. Em um dado instante, os dois carros encontram-se lado a lado. Olha só, então tem dois carros aqui, ó. Os dois movimentando aqui em linha reta, um lado do outro e com a mesma velocidade, ou seja, 90 km por hora. Em relação ao motorista do carro A, pode-se dizer que esse carro B está com a velocidade 180 km por hora? Está com a velocidade 90 km por hora? O carro B está movendo para trás? O carro B está parado em relação ao carro A ou nenhuma das alternativas? Vocês lembram da relação de movimento e repouso, usando o referencial? Para o corpo B, né? Em relação ao corpo B, o A está parado. Em relação ao corpo A, o B está parado. Por quê? Olha, se os dois estão com a mesma velocidade, a posição entre eles, a distância entre eles não está em movimento. Então, um está parado em relação ao outro. Ou seja, olha, a velocidade dos dois carros é a mesma. Portanto, a distância não está variando. Ou seja, a posição entre um e outro permanece a mesma, permanece constante, tá bom? A número 3. Um veículo trafegou por uma rodovia federal passando pelo quilômetro 55 às 9 horas e pelo quilômetro 235 às 11 horas. Qual vai ser a velocidade desse carro? Então, às 9 horas da manhã, ele passou pelo quilômetro 55. Andou. Às 11 horas, ele já atingiu aqui, ó, o quilômetro 235. Qual vai ser a velocidade desse carro? Vocês lembram que para a gente calcular a velocidade no movimento retilíneo uniforme, é só pegar a distância percorrida dividida pelo tempo. Uma coisa que vocês têm que olhar também, as unidades de medida, ó. Usualmente, a gente calcula a velocidade ou é em quilômetro por hora, ou em metro por segundo. Se a distância estiver em quilômetro, o meu tempo tem que estar em hora. Se a minha distância estiver em metro, o meu tempo tem que estar em segundo. Então, isso aqui está quilômetro e aqui hora, então tá beleza. Então, ó, a distância percorrida, olha aqui, de 55 até 235, ele percorreu quantos quilômetros? 180, né? De 9 horas da manhã até 11 horas da manhã, quanto tempo ele percorreu? 2 horas. Então, eu vou para a fórmula aqui agora. Velocidade é igual a distância dividido
pelo tempo. A distância não foi 180? E o tempo não foi 2 horas? 180 dividido por 2 horas vai dar 90 quilômetros por hora, tá bom? Se você ainda tiver dúvida, pode me chamar que eu explico para você, tá bom? Beijinho, tchau!